Primeiro eu quero ler Romanos 8,15, depois ela vai ler um capítulo longo aqui. Quando é para ler capítulos longos, eu boto a irmã Graça. Ela lê bem, a leitura dela flui. Romanos 8,15. Aleluia. Todos nós tivemos experiências que geraram em nós paternidades falhas. Todos nós. Tivemos experiências que geraram em nós paternidades que não saciaram totalmente e que não nos ensinaram a ser filhos totalmente. E eu sei disso porque quando eu fui pai, eu propus no meu coração que eu ia fazer a minha filha se sentir a mulher mais amada e que ela se sentiria filha. E eu lutei para isso. Mas tudo que eu fiz não fez com que minha filha se sentisse filha. Ela luta com problemas até hoje, de baixa autoestima, autossabotagem, como todos nós lutamos. Mas eu sei que eu sou só um instrumento. E eu sei que Deus deu um espírito que vai clamar dentro dela, Abba, Pai, e que vai fazê-la se sentir filha. Eu tenho certeza que a minha esposa fez tudo para que ela se sentisse filha. Para que ela tivesse muita audácia, muita coragem de não ter nenhum tipo de medo, receio de nada. Mas ela tem. Sabe por quê? Porque o que nós fizemos por ela foi só um pouquinho. Quem vai clamar a Abba Pai dentro dela não é a paternidade que eu exerço ou que a minha esposa exerce, é o Espírito Santo de Deus. E quando ela for totalmente absorvida por essa consciência, e ela ouviu o Espírito clamando Abba Pai, ela vai chegar na faculdade como filha, ela vai chegar no concurso como filha, ela vai chegar no casamento como filha, e como filha, ela saberá que o Pai estará sempre com ela. E quem vai fazer isso? É o Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito para viverdes outra vez atemorizados. Na hora que a Ju estava lendo aqui, Romanos, leu Romanos 5, não foi? Quando você leu, Ju? Foi o 8 mesmo? Você leu até o 14? Sério? Meu Deus, eu fico de cara com isso. Eu estava lá dentro, eu estava na cabeça que eu estava lendo Romanos 5. E aí eu falei, Senhor, estava orando, confirma a mensagem. E aí ela começou a ler, pá, 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 pá. Falei, meu Deus. Ela nem sabia, ela não sabe o que eu vou pregar, ela não sabe onde nós vamos ler. Mas nós vamos ler um texto tremendo, poderoso, que vai de vez te desafiar a quebrar os altares da falsa paternidade da tua vida. Porque todos nós que estamos aqui hoje carregamos altares da falsa paternidade. Porque nós não conseguimos viver sem resolver os problemas, sem resolver as pendências, sem resolver a maneira como nós enxergamos as coisas relacionadas à nossa paternidade. Mas hoje, nessa nossa imersão, perdas necessárias, o que deixar para seguir em frente, hoje, mais uma vez, Deus vai te mostrar que você precisa deixar tudo aquilo que você construiu como substituto da paternidade, para você seguir em frente, conduzido pelo Espírito Santo de Deus.
Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de... para viverdes, mas recebestes o espírito de... Olha para o irmão do lado e pergunta assim: por que eu preciso de adoção? Por que eu preciso de adoção? Sendo que eu tenho pai e mãe, eu já tive. Por que eu preciso de adoção? Preste atenção, que hoje você tem que sair daqui com essa resposta. Se eu tenho um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, se eu tive pai, se eu tive mãe, ou se meus pais foram ausentes, por que eu preciso de adoção? Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, nós clamamos Paizinho, que é Abba Pai, através do espírito de... Quem não tem o espírito de adoção pode clamar Abba Pai? Não pode. Não entende, nunca vai clamar Abba Pai. Pode clamar Abba eu, Abba meu dinheiro, Abba minha sabedoria. Muitos altares. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Amém? Irmã Grace, agora nós vamos entender essa palavra lendo Juízes, o livro dos Juízes. Vamos lá. Dá para ler? Você está sem óculos? Dá para ler nesse aqui? Hã? Juízes, capítulo de número 11, inteirinho. Tá bom? Juízes, capítulo 11. Glória a Deus. Saúde da igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Nos diz assim o texto. Era então Jefité, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité da terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefité: por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefité proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefité mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefité: é porque, subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até ao Jaboque, e ainda até o Jordão. Restituí-ma agora pacificamente.
Porém, Jefité tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Assim diz Jefité: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até ao Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir aos reis dos Moabitas, o qual também não lhes quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes e se acampou além do Arnon. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe: Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém, Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até ao Jordão. Assim, o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono dessa terra? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como a tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. És tu melhor do que os filhos de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe do Arnon, porque vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo. Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefité lhe enviara. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefité um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefité foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefité. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim, foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, sai-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade. Porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor? Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai:
concede-me isto, deixe-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele e disse, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto, por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume de Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefité, o gileadita. Senhor, que o teu Espírito continue falando conosco, que nós continuemos ouvindo a tua voz. Senhor, que todos os altares que nós levantamos sejam destruídos através do teu Espírito. Que o teu Espírito Santo em nós seja suficiente para que nós tomemos posse de todas as heranças que o Senhor, como Pai, nos entregou. Que não haja em nós necessidade de provar nada para ninguém. Que não haja em nós necessidade de autoafirmar, de ajudar a herança a ser conquistada através de nenhuma atitude humana. Senhor, eu te peço, dai-nos o descanso de saber que somos teus filhos. Amém. O texto de Jefté explica de maneira muito detalhada, muito óbvia, o que Paulo tenta escrever aos romanos. Paulo tenta ensinar aos romanos que a salvação, que a nossa experiência com Deus, ela é algo relacionado a uma herança de um pai para um filho. O que Paulo tenta explicar, por exemplo, aos Gálatas, falando também sobre a questão da paternidade, conforme nós já lemos aqui. O que ele tenta explicar é que nós precisamos entender a dimensão, a profundidade da paternidade. E enquanto nós vivemos isso, nós vamos destruindo, quebrando todos os altares humanos. É o que Paulo escreve aos Gálatas. Vocês estão presos em costumes, vocês estão presos em comidas, bebidas, roupas, sendo que não é nada disso. Vocês receberam o Espírito de Deus. Ele chega a perguntar, como que aconteceu na vida de vocês? Vocês receberam a graça? Vocês receberam a Cristo? Como? Foi através de um ritual? Ou foi através do Espírito? E eles não, foi através do Espírito. Então por que agora vocês precisam de ritual? Por que agora vocês precisam de ter algo na mão para dizer que Deus está ouvindo vocês? Não, vocês morreram e ressuscitaram com Jesus, e vocês são filhos de Deus. Vocês não são mais escravos, são filhos. Não se metam debaixo de escravidão. Não coloquem a confiança de vocês em rituais. E não acreditem que haja nenhum ritual contra vocês. Não tem macumba na encruzilhada, não tem trabalho, galinha preta, não tem nada. Podem fazer o que quiserem. Não há ritual que quebre a paternidade de Deus na vida de vocês. Ele colocou o DNA dele em cada um de nós, através do Espírito Santo. Irmãos, mas meu coração geme, eu já chorei hoje algumas vezes, porque Jefté esclarece para a gente isso. Nós temos obviamente aqui um problema de paternidade na vida de Jefté. Ele era um homem, coloca aí no primeiro versículo, ele era um homem, capítulo 11, versículo 1, valente. Todo mundo sabia que Jefté era guerreiro, todo mundo sabia que Jefté tinha habilidades militares, de comando.
Todo mundo sabia que Jefité tinha uma espada devoradora. Jefité era um homem que, se você o colocasse para comandar uma empresa, daqui a pouco ela já estava em primeiro lugar no ranking. Jefité era um homem que, se você o colocasse para comandar um exército, aquele exército venceria. E ele é um homem que acumulou algumas vitórias, mas, infelizmente, o Espírito Santo que se apoderou da vida dele não foi suficiente. E ele levantou um altar substituto da paternidade. O Jefité carregou com ele a vida toda um altar substituto da paternidade. Um altar que dizia para ele que ele só era bom, que ele só era aceito quando ele estava fazendo alguma coisa. Irmão Rosilei, ele foi expulso da casa dos seus pais. A mãe dele era uma prostituta, foi um caso que o Gileade teve. E quando o Gileade teve filhos com a sua esposa legítima, esses filhos fizeram o quê? O que eles fizeram? Sai daqui, Jefté, você é filho de uma prostituta. E o que o pai fez? O que o pai fez? O que o Gileade fez? Ele brigou, ele lutou por ele? O que o Gileade fez? Deixou. E Jefté foi viver, foi adotado por pessoas como ele, rejeitadas. Jefté se encontrou, bem parecido com Davi na caverna de Adulão, com pessoas como ele, com pessoas valentes, porém rejeitadas. E ele carregou isso a vida toda. E ele se tornou um grande guerreiro. Ele se tornou um homem de valores extraordinários. Talvez, pastor Luiz, ele seria o primeiro a fazer o curso de excelência no trabalho. Talvez ele fosse o funcionário mais dedicado. Talvez ele fosse o homem que mais se esforçasse para vencer na vida. Porque quando você perde a paternidade, quando o teu pai e a tua mãe não são suficientes para você, quando você olha para a tua vida e você cria uma crença de que você não é amado, quando as circunstâncias da vida colocam uma crença que você não é amado, essa crença vai fazer com que as tuas mãos sejam levantadas para que você seja amado de um jeito ou de outro. E Jefté teve uma experiência terrível, porque quando os filhos de Amon sitiaram Israel e começaram a tomar os territórios de Israel, os irmãos de Jefté, os cabeças da cidade, foram procurá-lo. E aí que dói, porque Jefté não tinha sido procurado até agora por ninguém. Ninguém queria saber como ele estava. Ninguém se preocupava como estava a sua vida. Jefté cresceu, se tornou um grande guerreiro, mas carregando dentro de si o peso do abandono, carregando dentro de si a dor de ter sido rejeitado. E essa dor pode nos seguir a vida inteira, disfarçada, escondida em um ótimo funcionário, disfarçada, escondida no melhor aluno da sala, disfarçada, escondida em alguém que cuida de todo mundo, em alguém que é valente. Esse vazio, como nós vimos na quinta-feira, ele pode também se manifestar disfarçada de autossabotagem, disfarçada de passividade, de um alheamento emocional. Eu não me envolvo, eu não conquisto, porque pelo menos eu não vou perder. É melhor eu não ter nada, é melhor eu ser vítima, é melhor eu atrair paternidade. Como que eu atraio paternidade?
deixando a minha vida uma bagunça. Como que eu atraio paternidade? Sendo carente, vítima. Como que eu atraio paternidade? Me envolvendo e procurando pessoas diante das quais eu exponho a minha carência. E eu domino essas pessoas pela minha carência. Lembra do filho mais novo? Ele quis conquistar o pai pela carência. O pai nem deixou ele falar, nem deu moral para o que ele falar, para o que ele estava falando. Recebeu como filho. Não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não estava nem aí. Falou, esse é o meu filho. Porque se o pai cai na dele, o pai ia ser um escravo da carência dele. E agora nós estamos vendo o contrário, conforme eu disse para vocês. Quem substitui o altar da paternidade pelas conquistas, pela valentia. Quem é visto e reconhecido como alguém que serve para alguma coisa. E aí os anciãos de Gileade foram ao encontro de quem? Os anciãos foram ao encontro de quem? De Jefté. Vem, que nós vamos te colocar como cabeça, como chefe. É isso mesmo? Se vocês vão me aceitar se eu vencer isso? Vamos te aceitar. Todo valente, irmãos, só está pedindo uma coisa. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser aceito, eu preciso disso. E nós vemos que, ao contrário do que se auto-sabota, o valente carrega essa armadura de poderoso para esconder a sua vulnerabilidade, a sua necessidade de arrependimento. E Jefté fala o quê? Então, tudo bem, olha, vocês vão me colocar, vocês vão me aceitar, eu vou ser o líder de vocês. Porque Jefté carregava essa chaga. Porque Jefté foi alguém que venceu na vida como maneira de vingança. Sabia que tem pessoas que fazem isso? Vencem na vida como maneira, como modo de vingança. E isso gera um dos piores vazios que as pessoas podem sentir. Se lembram que eu falei aqui na quinta-feira? Que eu orava e falava com Deus, Senhor, eu não sei o que é ter pai, eu tinha esse vazio da paternidade. Querendo colocar a culpa nos meus pais. Mas eu sei o que é ser pai. Eu substituí o verdadeiro altar da paternidade sendo pai. Mas ser pai não resolve o problema, porque quem é pai precisa aprender a ser filho. E nós estamos vivendo uma geração terrível, uma geração que pensa assim: meu filho não vai passar pelo que eu passei. Não é, amor? A gente várias vezes já se pegou, né? Meu filho não vai passar pelo que eu passei. Sabe o que está escondido por trás disso? Eu vou ser um pai melhor. Coitadinho, o dia que você vir que seu filho não te vê como pai melhor, coisa nenhuma. O dia que você vir que o teu filho não te vê como o melhor pai do mundo, ainda que você der para ele metade da fazenda, ainda que você estiver na porteira esperando por ele, ele vai olhar e falar assim: eu não sou digno de ser filho. Tudo isso que o Senhor fez não gerou em mim a verdadeira paternidade. Então nós vamos substituindo. E o que acontece hoje? Uma geração de pais que querem ser melhores que os seus pais. E não entenderam que o problema não está no que os seus pais fizeram. O problema está em como eles estão se enxergando como filhos. E uma geração vai passando isso para outra, porque quem não aprendeu a ser filho e substitui essa paternidade, sendo pai, vai continuar com o mesmo vazio. Jefté agora tem a oportunidade de ser pai, de cuidar. Se eu cuidar de vocês, vocês vão me aceitar? Se eu fizer o que vocês estão pedindo, vocês vão me colocar aí no seio de novo? Eu vou ser aceito, recebido por vocês? Vocês vão me colocar no seio da família?
E aquele homem que carregou aquilo a vida toda, irmãos, construiu esse altar, porque ele estava aprendendo ali a ser pai, ele estava aprendendo a ser provedor, cuidador, mas ele não sabia o que era ser filho. E aí acontece um discurso glorioso. Quando Gideão faz o acordo com os seus irmãos, ele manda uma mensagem para os invasores. E você sabe o que ele fala aos invasores? Resumindo, sabe o que ele fala aos invasores, pastora Larissa? Ele fala assim: olha, a terra que vocês estão querendo conquistar, não dá para conquistar, porque essa terra é herança do meu Deus. Olha a visão que ele tem sobre paternidade, está tudo diante dele. A visão que ele tem sobre paternidade. Eu vou lutar por essa terra, porque essa terra ela é uma herança do meu Deus. E não adianta vocês, coloca aí no versículo 24, e não adianta vocês tentarem tirar isso, porque é herança. Olha aí o que ele fala: olha, não é certo que aquilo que queremos, o Deus de vocês, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. Permanece aí. Não é certo que aquilo que queremos o teu Deus te dá, consideras como possessão? Vocês estão entendendo o que ele está falando? Gente, o que o Deus de vocês dá como herança, vocês não tomam posse? E ele está falando aqui com todas as letras. Essa terra que eu vou tirar de vocês, eu vou tirar porque ela é herança, ela é posse do meu Deus. Isso é coisa de filho, irmãos. Ele teve uma atitude de filho no meio de tudo isso, irmãos. Mas eu quero aqui compartilhar com vocês como que meu coração ficou enternurado por essa mensagem. E eu quero dar um abraço em Jefité quando eu me encontrar com ele, irmãos, porque ele não poderia mesmo entender. Se você ler Hebreus, você vai ver que eles trabalharam para que nós pudéssemos viver o melhor. Eles foram só sombras para que nós pudéssemos ver a realidade. Jefité está com tudo aí para enxergar, mas ele ainda não vai enxergar, porque o melhor, a plenitude foi dada a nós. Não tinha ainda o amor de Deus revelado em Jesus. Jefité via só por sombras. E ele vai para a batalha. Ele vai para a guerra, confiando que aquela terra era direito, porque era, gostei, vou falar de novo. Ele vai para a batalha, ele vai para a guerra, porque ele tinha certeza que aquela terra que ele ia tomar dos invasores era. Isso é coisa de filho ou não é? Coisa de filho. Mas quando a gente não aprende a paternidade, irmãos, a gente se sente muito inseguro. Quando a gente carrega conosco os altares do abandono, quando nós, mesmo tendo os melhores pais e a melhor mãe, a gente olha para a nossa existência e nós olhamos para eles e falamos: faltou alguma coisa na minha criação. Quando nós carregamos esses altares que são construídos inconscientemente, não é que você acordou num belo dia e falou assim: a partir de hoje eu vou construir esse altar. Não, foi inconsciente. Foi quando, como a irmã Liliane deu um testemunho muito bem dado aqui, o pai dela não se absteve do álcool e do tabaco para estar com ela. Foi inconsciente que ela gerou esse altar do eu, do ego, de cuidar, e que foi quebrado nessa nossa imersão, em nome de Jesus. Foi isso que gerou nela, inconsciente. Nós vamos carregando isso. E Jefité, se eu falar Gideão, leia-se Jefité. E Jefité criou isso, irmãos. Ele sabia que tinha uma posse, ele sabia que era dele. Você sabe isso, você conhece isso. Você sabe o que Deus tem para a tua vida, mas você não vai tomar posse
porque você não está à altura de oferecer algo em troca, mas você não acredita que você vai viver algo tão glorioso nessa terra, porque você ainda não está pronto para oferecer algo em troca. Isso não é comum de uma ou duas pessoas. Eu posso dizer que todos nós já vivemos isso ou ainda vamos viver. E Gideão e Jefté, sai do texto de Jefté, Gideão. É que nós vamos falar sobre a paternidade de Gideão, irmão, vai ser tremendo. Eu estou aqui ansioso para falar, porque nós vamos falar. Paternidade de Gideão vai ser algo que vai mexer com a gente também. E aí, irmãos, olha o que acontece. Oh, meu Deus. Eu vou dar um abraço a Jefté, eu vou falar: Jefté, obrigado, porque você pagou o preço para iluminar a nossa vida. Quando Jefté entende de herança, quando Jefté fala assim: eu vou tomar posse, porque isso aí é herança. É herança. Eu perguntei para a Ana Luísa aqui, doutora Ana Luísa, advogada, perguntei para ela: Ana, se eu fizer um exame de DNA e for comprovado que eu sou filho do homem mais rico do Brasil, eu tenho direito à herança dele ou não tenho? Sabe o que ela me respondeu? Tem. Independentemente do que eu tenha feito, independentemente do se eu sou trabalhador ou preguiçoso, se eu sou branco ou preto, gordo ou magro, independentemente, não é, Ana? Levei lá o DNA, pronto, tenho direito à herança. Eu vou tomar posse. O Espírito Santo está mostrando o DNA dele colocado na tua vida. O Espírito Santo nesta manhã está revelando que ele colocou o DNA, que Jesus morreu para repartir o DNA dele conosco, que Jesus se partiu em milhões e bilhões de pedacinhos para colocar o DNA dele dentro de cada um de nós. Levante essa cabeça, porque o Espírito está clamando: Abba, Pai. Não tenha medo de falhar, não tenha medo de errar, não tenha medo de quebrar a cara, não tenha medo de investir, porque você é filho. Não espere ter muitas confirmações, não espere ter muita segurança para agir, não espere ter muita confirmação de que você é filho, porque você é filho, e quem confirma isso é o Espírito Santo de Deus. Não espere confirmação humana. Sabe quando você namorava, você ficava assim: você me ama? Eu te amo. Daqui meia hora você não falou que me ama. Daqui mais 40 minutos, por que você não falou nada? Você já esqueceu? Teve um dia que eu vi uma mensagem de uma mocinha falando para o rapaz assim: você vai mudar de escola e agora você vai me esquecer. Só porque ia mudar de escola. Sabe o que é isso? Ela ainda não sabia, entendia o que é. Quando você ama, quando você está na vibe ali de querer. Diferente. Pode mudar de escola, de país, de planeta. Não esquece não, irmãos. Mas nós vivemos isso porque às vezes a nossa mãe estava ocupada cuidando do outro irmãozinho e a gente chorava no bercinho e ela demorava. Os cientistas estão estudando esse impacto e descobrindo que basta que isso aconteça uma vez para você ali do seu inconsciente criar um altar substituto. Ninguém liga para mim, eu estou com fome, ninguém me dá comida. Sabe o que eu vou fazer? Duas coisas: ou eu vou chorar mais ainda, vou ser mais vítima para todo mundo ter dó de mim, ou eu vou ser aquela pessoa que vai conquistar, que vai batalhar e que não vai depender de ninguém. As duas opções. Perdas necessárias não
queira recuperar a paternidade perdida em homens, o Espírito nesta manhã está clamando, Abba, Pai, dentro de você. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. Tenha misericórdia e nos ajude a sair daqui nesta manhã com esta palavra ardendo em nossos corações. Quando Jefité entende de herança, pastor Luiz, acontece algo tão legal. Olha só, versículo 29. Poucas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, isso aconteceu umas 7 vezes, no máximo. Poucas vezes acontece isso. Quando Jefité, o abandonado pela mãe prostituta, o abandonado pelo pai covarde, o abandonado pelos irmãos gananciosos e orgulhosos, quando ele entende de herança, Jefité está entendendo um pouquinho de paternidade. Ele está tendo seus olhos abertos para entender um pouquinho de paternidade. Porque quando você vai tomar posse de uma herança, quando você está com o documento na mão, e não importa se você gosta dos seus irmãos, se os irmãos gostam de você ou não, não importa. O que é herança ninguém tira. Eu tive uma experiência dessa, né, meu bem? Nós tivemos uma experiência tão profunda. Tentaram tirar aí uma herança nossa. Tentaram manipular, fizeram de tudo quanto é jeito para tirar da gente uma herança que nós tínhamos com a morte da minha querida mãe. Mas não conseguiram. Só o filho pode receber, ninguém tira dele. Né, meu bem? Só o filho. Ah, mas não adianta. Só o filho pode receber. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Eu não fiz nada, né, amor? Não fiz nada, eu só era filho, não é? Eu só era filho. Eu só era filho, pastor Luiz. Tentaram tudo quanto é jeito tirar, Luiz. Mas lutaram. E eu não fiz nada. Fiz nada, Evelyn. Eu fiquei na minha, só sendo filho. Aí num belo dia não teve jeito. Você é o filho, então assina aqui um documento, porque tem uma herança para você, e vai cair na sua conta. Não tem boca. Ninguém tira. Não é, meu bem? Deus é tremendo, né? Você tinha pensado nisso, nessa mensagem? Deus falou comigo aqui agora. Amor, vamos ser só filho, amor. Só ser filho. Fica de boa, seja filho. Porque a herança, você vai tomar posse dela. Aleluia. Vocês entraram no que é nosso, a herança é nossa. Agora Jefté entrou como filho, falou, eu sou o dono disso aí, eu vou tomar isso aí de vocês, porque é meu. E aí quando ele teve essa visão de filho, irmã Evelyn, versículo 29. Então, quero ver a igreja. Então o Espírito do Senhor veio sobre... Ah, irmão, se Jefité tivesse o que nós temos hoje. Se Jefité soubesse que o Espírito Santo é o selo da nossa herança e que nós não precisamos de mais nada. Se Jefité soubesse que quem tem o Espírito Santo
é filho, é herdeiro e vai tomar posse independentemente do que ofereça como sacrifício, independentemente do que faça para ser aceito. Ah, se Jefité entendesse o que é o selo do Espírito, mas nós não podemos julgá-lo. Ele estava lá para mostrar para a gente o perigo de quem ainda não entendeu o que é ter o Espírito que clama, Abba, Pai. E quando Jefité recebe o Espírito de Deus, ele é impulsionado a tomar posse. Mas Jefité tinha um altar. Qual altar, Deivinho, que Jefité tinha na sua vida, Deivinho? Qual altar, Deivinho, que Jefité tinha? Jefité tinha um altar da paternidade mal resolvida. Ele tinha um altar de ele mesmo ser o dono das conquistas. Diferente do filho mais novo e parecido com o filho mais velho, Jefité era alguém que se media pelas suas capacidades de oferecer. Porque Satanás plantou no ouvido de Jefité a seguinte mensagem, a seguinte crença: você só é importante quando você faz alguma coisa. Você só é recebido quando você pode oferecer alguma coisa em troca. Seus irmãos te abandonaram, mas quando eles precisaram de você, eles vieram atrás. Então quem é você? Você é alguém que precisa fazer sacrifícios. Você é alguém que precisa revelar que você é capaz de estar no comando e no controle. Ser filho não é estar no comando e no controle. Ou é? Ser filho não é saber amar, é saber ser amado. Ser filho não é saber conquistar, é ser conquistado. Ser filho não é ensinar, é ser ensinado. Irmãos, ser filho é ser aceito pelo que você é. Mas Jefité não sabia disso. E o Espírito Santo sobre a vida de Jefité não foi suficiente. Porque no caminho para a batalha, ele fez um voto. O Espírito Santo na vida de Jefité não é diferente do Espírito Santo na vida de muitos de nós, que estamos levantando um altar do ego, do eu. Quando eu erro, acabou tudo. Quando você erra, o Pai vai te ensinar a acertar. Eu tenho medo de expor a minha vulnerabilidade. Eu não posso falhar, porque se eu falhar nessa conquista, se eu não tiver essa vitória 100%, eu não serei aceito. Mas o Espírito do Senhor estava sobre Jefité. E ele faz um voto, revelando que ele ainda não entende, irmã Cristina. Ele ainda não entendia o poder do Espírito Santo. E ele tinha o Espírito, como disse o apóstolo Paulo aos Gálatas. Mas eles estavam usando da liberdade do Espírito para dar lugar à carne. E aí ele fez um voto. Qual foi o voto? Se eu vencer essa batalha, colocando sobre si agora a responsabilidade. Porque todos nós que temos problema de paternidade não aprendemos a ser filhos cuidados, zelados, amados, ensinados. Até fazemos isso com os nossos filhos, mas não permitimos que vivamos isso.
não acreditamos que as coisas que acontecem são manifestações do amor de Deus. Nós não acreditamos que quando nós erramos como o filho que levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Mas tem um dia que ele vai andar sobre suas pernas e ver o mundo de cima das suas pernas é uma das coisas mais fantásticas que o homem aprende pela primeira vez. O Espírito Santo quer te ensinar a ser filho. Mas você substitui o cuidado de Deus como pai por algo que você possa oferecer. Se eu vencer essa batalha, a primeira pessoa que sair da porta da minha casa, eu vou oferecer como holocausto. Eu vou oferecer como sacrifício. Holocausto é passar pelo fogo, é matar a pessoa queimada. Fica aqui alguma evidência de que possivelmente ele substituiu pela entrega da moça para ser uma solteirona. Não sei se ela aceitaria qual dos dois, né? Naquela época. Tem gente hoje que falaria acende o fogo logo. O negócio está desse jeito, irmão. Eu tenho tudo, eu sou feliz, eu consegui um emprego. Mas o que foi que estava falando? Eu não consegui alguém. Eu preciso de alguém. Irmãos, eu chorei. Irmãos, eu chorei de verdade. Minha alma se derramou, amor, né? Quando eu fiquei sabendo daquela moça de 26 anos, médica. 26 anos, 26 anos, linda, uma loira linda. Vocês acompanharam esse caso? 26 anos, médica, vereadora, não só vereadora, ela foi a mais votada, ela era a presidente da Câmara. Que coisa linda que os pais fizeram na vida daquela moça. Mas faltava algo, pois ela foi contra o pai e contra a mãe, e arrumou um cara lá, que a matou e se matou. Vocês acompanharam isso? Alguém viu isso na TV? Vocês estavam lendo a Bíblia, graças a Deus, né? Mas eu estava de férias. E eu vi isso. Eu acompanhei isso no jornal, irmãos. Estava com a minha esposa vendo isso, eu falei, meu Deus. Ela escolheu passar pelo fogo. Só isso. Ela só não queria mais pagar as contas do namorado. E aquela moça linda, de 26 anos, pastor Alessandro, foi assassinada pelo namorado porque ela não ouviu pai, ela não ouviu mãe, ela foi buscar algo que faltava na vida dela. Então, hoje talvez dá para entender a substituição, não é? Ou eu te mato ou eu te deixo virgem. Vamos ver. Acende a fogueira logo, aí, vamos parar com isso logo. Tá desse jeito hoje. Eu vou oferecer em holocausto a primeira pessoa que vier. Tinha um altar na vida de Jefté. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele estava provando algo glorioso. Mas também ele estava mostrando para a gente que quando os altares da paternidade não são resolvidos, nós podemos aprender a ser um grande conquistador. Mas quando nós não aprendemos a ser filhos, o que acontece com Jefté é uma mensagem irônica, para não dizer sarcástica. Porque qual é a primeira pessoa que sai da casa dele quando ele vem vitorioso? Quem fala? Qual é a primeira pessoa que sai da casa dele quando ele vem vitorioso? Justamente o que ele não aprendeu a ser, foi onde que houve a sua maior derrota. Ele aprendeu a ser pai. Ele aprendeu a ser governador, guerreiro, chefe dos seus irmãos.
mas ele não aprendeu o que é ser filho. E quando a filha vem ao encontro, todas as suas vitórias são lançadas por terra. Olha o que ele fala quando ele vem ao encontro da sua filha. Versículo 34. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, saiu-lhe... Olha para o irmão que está do lado e fala assim, ó, a filha vai vir ao teu encontro. Não, olha, a pastora está sozinha, ninguém vai falar para ela ali, não, gente. Ela está sendo bênção na nossa vida, não, mas não é para falar das costas, olhando no olho. Então vai lá, de novo assim, ó, a filha vai vir ao teu encontro. Se você não resolver os problemas de paternidade, se você não destruir todos os altares que você construiu como substitutos da paternidade que o Espírito Santo quer te ensinar. Irmã Karina, sabe o que significa isso aqui? Que a filha veio ao encontro? Significa que ele rodou o mundo, que ele foi vencedor, que ele teve grandes batalhas, que ele teve o Espírito Santo na vida dele, que ele teve uma noção de tomar posse da herança, de paternidade. Mas quando não resolvemos isso, no momento da nossa maior vitória, a paternidade mal resolvida volta justamente através da filha. Está entendendo? Volta justamente naquilo que você não aprendeu. Volta justamente dizendo para Jefité, aí Jefité, você aprendeu a ser pai, você aprendeu a ser um conquistador, você está aqui rasgando as suas vestes porque você ama a tua filha, porque ela é importante para você, você vai oferecer como sacrifício o que você tem de maior valor, mas você não resolveu o problema da paternidade. Não vai adiantar nada. Vai chegar uma hora em que você vai ter de lidar com a perda do que você mais ama. Vai chegar uma hora em que todas as tuas conquistas não farão sentido algum. Vai chegar uma hora em que você vai ter de lidar com o vazio existencial, o vazio da conquista, o vazio de ser um grande guerreiro. Mas quando você chega na sua casa, quando você não aprendeu a ser filho, o teu filho, de maneira metafórica aqui, ele vai morrer, ele vai desaparecer, porque o mais importante dessa vida não é aprender a conquistar, o mais importante é saber valorizar o que é filho. E Jefité, mesmo sendo o melhor, o maior pai que poderia ter, não gerou na filha dele paternidade que ele poderia dar. Porque ele tinha um altar, irmãos. Porque ele gerou no coração dele uma crença. Eu só vou ser um filho bom quando eu oferecer algo em troca. Eu só vou ser recebido e amado quando eu for reconhecido como o cara. E para isso, você pode estar vivendo altares que te destroem. Para isso, você pode estar varando dias e noites angustiado, preocupado. Você não consegue parar de pensar. Você não consegue parar de se preocupar. Você não consegue se certificar, parar de se certificar de que há altares suficientes. Você envolve a tua casa, a tua família. E por mais que lá fora você seja um guerreiro, porém, o texto começa assim: Jefité era um homem valente, porém, uma adversativa, porém, filho de uma prostituta.
pessoa é você ou não é? Essa pessoa é você ou não é? Valente. Mas a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos não puderam gerar nele a verdadeira paternidade. E quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele não sabia o que fazer. E ele fez como você faz. Quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida, você faz isso. Você fica sem saber o que fazer. E você levanta altares. Você não deixa o Espírito Santo clamar dentro de você, Abba, Pai. Você não permite que ele gere em você a paternidade perfeita, sadia. E nesta manhã, você está sendo desafiado a ir para cima. Se Jefté estivesse aqui agora, ele ia falar assim: só o Espírito Santo funciona. Não ofereça mais nada. Ele não precisa de mais nada para que você seja filho e tome posse da herança que ele colocou na tua vida. Se Jefté estivesse aqui agora, ele falaria para nós assim: quebrem os altares da falsa paternidade que vocês adquiriram. Tudo bem que vocês tenham sido rejeitados, tudo bem que o presente melhor sempre foi para sua irmãzinha, tudo bem que o teu pai tratou com indiferença você durante muito tempo, tudo bem que os seus irmãos só quiseram te manipular, aproveitar tudo que você pudesse dar, tudo bem que você tenha sido alguém expulso de casa, ou quem sabe pior ainda, dentro da própria casa e rejeitado, tudo bem que o teu pai e a tua mãe fizeram coisas que te deixaram assim, de uma maneira que você criou, uma crosta, uma maneira de ser onipotente, de ser dono, de ser dona, de conquistar. Mas quando o Espírito Santo vier até você, jogue tudo isso fora e tome posse da herança. Se Jefté estivesse aqui, ele ia falar assim: o meu voto não serviu para nada, não abençoou em nada a minha vida, o meu voto só me fez sentir a dor de ver a minha filha vindo dizer para mim nas entrelinhas: pai, o senhor não entende de paternidade ainda, olha o que o senhor está fazendo comigo que sou tua filha, o senhor não entende ainda. Se Jefté estivesse aqui agora, ele ia falar para a gente assim: quando você descobrir uma herança, deixa o Espírito Santo tomar posse da tua vida e permita que ele clame: Abba, Pai. Coloque-se de pé. Os irmãos podem vir aqui louvar, nós já estamos encerrando. Eu não sei qual dos três louvores vocês vão cantar aí, que vocês cantaram. Os três falaram de maneira gloriosa, os três falaram muito, mas eu sei que algum aí Deus vai te conduzir vocês. E enquanto o grupo canta, eu quero que vocês leiam de novo, eu quero ler de novo com vocês. Quero ler de novo, encerrar esse texto lendo. Eu quero pedir para a pastora Leile vir aqui ler de novo Romanos capítulo 8. E na sequência eu quero pedir para a pastora Leile orar também, porque Deus, através da vida dela, irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 15 em diante, através da vida da nossa pastora, Deus está liberando uma unção de paternidade que está clamando Abba Pai aqui em nossas vidas. E na sequência, se você quiser tomar posse, eu sei que vão vir vozes aí dizendo que você não é bom o suficiente, que você precisa fazer um voto mais forte, que você precisa ser alguém que vai poder oferecer mais. Eu venho te dizer o contrário: você vai poder oferecer tudo, mas primeiro você precisa deixar Deus ser Pai na tua vida. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos ler então. Porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos:
Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, estamos mais uma vez na Tua presença. Pai querido, estamos mais uma vez aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Estamos aqui, Senhor, debaixo da Tua autoridade ministerial sobre as nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, porque somos chamados filhos, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor quer nos ensinar a ser filhos e a receber o amor de Pai, Senhor. Deus nos ensina, nos limpa, nos trata, Pai. Retira de nós toda a amargura. Retira de nós, Senhor Jesus, tudo aquilo que nós colocamos em nós mesmos. Pai, aquilo que o Senhor tem falado na minha vida e eu tenho compartilhado com esta igreja, que nós possamos entender que nós precisamos deixar para trás quem nós nascemos para nos tornar quem o Senhor quer que nós sejamos. E o Senhor quer que nós sejamos filhos. O Senhor quer que nós sejamos sarados, curados, limpos pela Tua presença em nossas vidas. Pai, nos ajuda, Senhor, a desmanchar os altares que nós levantamos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a levantar, Senhor, altar que testifica o Teu nome. Altar, Senhor Jesus, que testifica a Tua grandeza, Pai. E que nesta manhã sejam derrubados todos os altares construídos por mãos humanas, Pai. Altares que nós mesmos levantamos em nossas vidas, mas que não deixam o Senhor ser habitante neste altar, que não deixa o Senhor habitar, que não deixa o Senhor trabalhar, que não deixa o Senhor tratar. E que nesta manhã esses altares sejam derrubados e que nasçam em nossas vidas altares, Senhor Jesus, construídos pelo Teu Espírito Santo e que testifica, Senhor, o Teu cuidado com a Tua igreja. E que nessa manhã nós possamos tomar posse da herança que o Senhor tem nos preparado como filhos que o Senhor nos tem chamado para ser na Tua presença. Como já foi dito aqui nessa manhã, nós nos colocamos como servos, mas o Senhor nos tem chamado como filhos, Pai. O Senhor nos tem chamado como filhos, Senhor. E que nessa manhã nós possamos entender o nosso lugar, Senhor, na mesa. Nós possamos entender o nosso lugar, Senhor. Nós somos filhos. E que o Espírito que nos atemoriza, Pai, caia por terra agora. O Espírito que tem se levantado para nos escravizar, Senhor, tirando essa verdade da nossa vida, caia por terra agora em nome de Jesus. E que nós possamos todos juntos clamar em um só Espírito: Abba, Pai, Abba,